não tem problema de você vir para a igreja. Não tem problema nenhum no demônio você ler a Bíblia. Ele só te observa. Você vai para a igreja, ele está te olhando. Você está lendo a Bíblia, ele está te olhando. Você só se levanta contra ele quando você pratica. Agora, quando você pratica, você já declarou que você não tem vínculo com ele e você está listado no exército de Cristo. Quem está entendendo? Hoje, enquanto eu orava à tarde, mais de 3, 4 ligações, pessoas. Estavam fazendo de tudo para chegar no culto. E pessoas que praticamente sem consciência nenhuma espiritual, falando assim, eu tenho certeza que foi depois que eu iniciei o jejum. Estou enfrentando guerra nessa área. Eu falei, então tá bom. O demônio, ele é um corneteiro. Quando você entra em jejum, quando você está debaixo de uma direção do jejum, quando você está debaixo de uma palavra, vai tentar se levantar coisas para roubar a minha e a tua paz. Por quê? Porque ele já sabe que está vindo coisas boas aí. Quem está entendendo? Ele vai tentar se manifestar para te tirar da direita. Eu mesmo já sofri algumas coisas pessoalmente. E eu não entrego as intenções do meu coração. Falo, Senhor, obrigado, eu já sei. Amém? Então, toda vez que você obedece, vai tentar se levantar situações para te tirar da direção, para te entristecer. Por isso que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Enquanto eu orava hoje, o Senhor falava muito forte ao meu coração o livro de Jeremias 17. Você que trouxe a tua Bíblia, Jeremias 17. Jeremias 17, vamos iniciar pelo versículo 5. Jeremias 17, 5. Taizinha, fica comigo, tá, filha? No telão. Que com a ajuda do Espírito Santo, se eu não atrapalhar ele, eu quero trazer algo aqui para nós hoje, para a gente viver na prática. Quem quer viver algo na prática? Quem quer ouvir a voz de Deus? Quem quer entender a manifestação de Deus? Com a ajuda do Espírito Santo, eu vou mostrar para você o caminho para você ouvir a voz de Deus. E aí você não vai andar mais errado. Você não vai ficar mais confundido, porque a Bíblia diz isso. E com a ajuda do Espírito Santo eu vou tentar trazer na Bíblia a direção e o ensinamento. Algo que ele falou muito forte ao meu coração, ontem, hoje. Estava falando ali com os pastores quase agora. Se você aprender a ouvir a voz de Deus, acabou. Até o que era para dar errado começa a dar certo. Quem está entendendo? Ou seja, você não vai ficar enganado, situação alguma. Mas antes, o Senhor me trazia o livro de Jeremias, dizendo assim, a confiança em Deus. Quantos aqui confiam em Deus? Posso, mas estou dentro da igreja, né? Não é porque você está dentro da igreja, nem todos estão dentro da igreja, confia no Senhor. E o Senhor me trazia confiança. Olha o que vai dizer Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia em quem? No homem. Olha só, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração, aparta o seu... De quem? Do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Vou te entregar uma revelação, uma das revelações que Deus me deu. Quando eu e você confiamos em nós mesmos, não vou fazer do meu jeito, da minha forma, nós estamos abandonando a direção de quem? De Deus. Aí muitos falam assim, não, quando eu confio no próximo, tá aí você. Quando você toma as suas decisões e não espera a direção e a revelação do Senhor. Em vez de ser bendito, está se tornando mal. Então lá, maldito, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração. De quem, igreja? Do Senhor. Põe no próximo, Thaís. Vai dizer assim no 6. Porque será como a tamangueira. Para quem não sabe, é um arbusto solitário. Tamangueira é um arbusto solitário. Porque será como a tamangueira no deserto. E não sentirá quando vem o quê? Quando vem o quê? Está tão solitário, está vivendo na escassez, que quando Deus envia o recurso, quando Deus envia o bem, o socorro, muitos não conseguem entender. Não conseguem entender. Porque já se acostumou, já se adaptou no deserto. Por isso que Jeremias está fazendo o quê? Trazendo uma ilustração como a tamangueira. Tamangueira é um arbusto solitário.
No deserto só vai ter ela lá. Só que olha só o que diz a revelação. Porque será como a tamangueira no deserto, e não sentirá, diga sentirá. Aqui que eu quero na frente, a clareza da Bíblia. Eu quero transmitir para vocês um mistério que Deus me deu hoje, enquanto eu orava. E o Senhor falava assim: ensina eles, fala para eles. Quantos aqui quer ouvir a voz de Deus? Muitos pensam que é difícil, né? Presta bem atenção. Porque será como a tamangueira no deserto, e não sentirá quando veio o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha o 7. Bendito o varão que confia em quem, igreja? Quantos aqui confiam no Senhor? Então diga: eu sou bendito. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou seja, você não confia em você mesmo. Apóstolo, como assim não confia em mesmo? Não, presta bem atenção, que eu quero te dizer. Em primeiro lugar, a tua confiança vem de... Você confia em você mesmo porque Deus te confirma. Deus te fala, Deus gera no teu coração uma confiança. Aí eu e você agimos segundo a direção da palavra e do Espírito. E aí sim, gera uma autoconfiança. Mas a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Mas de maneira nenhuma você faz nada de si mesmo. Você sempre faz pelo Espírito. Quem faz pelo Espírito não dá errado. Quem faz pelo Espírito não tem consequências negativas. E lendo em Jeremias, ele interpretou aqueles que andam sem a direção do Senhor, aqueles que põem a confiança nele mesmo, aquele que o coração dele não está voltado a ouvir a voz e ver a direção, os sinais do Senhor, ele é como uma tamangueira, ele está no deserto, solitário. Está no meio de muitos, mas ao mesmo tempo solitário. Está junto de muitos, mas está vivendo uma guerra particular. Senhor, mas o que é isso? Estou vivendo isso, vivendo aquilo. O Senhor está dando direções. Não seja como a tamangueira. Dê ouvido, a direção, a palavra. Ou seja, se atente para o Espírito. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que se estende as raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica o que, igreja? Verde. E no ano de sequidão, dia mau, o ano de sequidão, não se fadiga, nem deixa de dar. Diga assim, fadiga. Presta bem atenção nessa palavra. Diga confiança. Ou seja, não se fadiga. Ele não para de dar fruto, mesmo no ano de sequidão, porque as raízes dele é profunda. E as raízes profundas na terra, ela acha um lençol freático, sim ou não? E ali não falta o quê? Água. Tá todo mundo vendo a sequidão. É uma das coisas que eu ouvi hoje. Olha como é interessante. Pela manhã cedo, um pedreiro conhecido nosso, estava ali mexendo uma sapata bem profunda de manhã cedo, quando eu saí, e ele mexendo a massa sozinho. Tinha uns 2, 3 do lado assim. Eu falei, mas ninguém tá te ajudando? Ele falou, vou orar para... Ele falou, ora aí para transferir o meu ânimo para esses caras aí. Eu falei, não, vai na sua força. Aí, de repente, uma das pessoas que estava observando falou assim, o pedreiro falou assim, e o rapaz lá que você estava trabalhando? Ele falou, não, olha só, uma pessoa ímpia. Eu fiquei só observando, acho que Deus mandou eu parar ali, só para me observar e depois vim para a igreja, pela manhã. O que estava trabalhando, falou assim, o pedreiro lá que você estava trabalhando, ele falou assim, não, tá ruim, tá sem serviço. O pedreiro que perguntou que estava trabalhando, baixou a cabeça e falou assim, só se estiver ruim para ele. Depois que ele saiu, ele falou para mim, eu falei, tem uma obra ali pra você, só para ver o que ele ia falar. Ele falou assim, até ano que vem eu não consigo pegar mais nada. Veja bem, o que Deus falou comigo naquela hora? Mesmo ele, sem estar na prática de buscar as coisas do céu, para ele não falta nada. E mesmo ele tem conhecimento, lembranças das coisas de Deus, mas não está na prática. O que ele profetizou? Tá ruim para ele, para mim não. Eu não consigo pegar serviço até metade do ano que vem. Eu tenho uma casa, ele falou para mim depois,
Apóstolo, eu peguei uma casa para entregar na chave, então eu não consigo. Estou sem mão de obra. Aí o Espírito Santo me visitou e falou, tá vendo? Ó, devido ele não estar na casa do Senhor, já passou, já frequentou um tempo. Se torna ímpio, é aquele que ouve, que conhece, mas não pra... Aí o Senhor falou para mim, ó, o ímpio, ele às vezes tem muito mais fé do que aquele que está todo dia. O que ele profetizou? Só se estiver ruim para ele lá, para mim não. Por que ele não para de trabalhar? Porque ele age a fé. E a confiança dele está no quê? Não está na força, não está no trabalho dele, no que ele faz. Tá certo que eu creio que o Espírito Santo de Deus impulsiona para ele se tornar um ótimo profissional. Mas a confiança dele está em Deus. Então, mesmo ele ali sozinho, trabalhando, mexendo a massa, jogando lá, falou assim, ó, o que está faltando em todas as áreas. Ele falou, teve um tempo que eu não quis mais trabalhar nesse serviço que é pesado. E ele é novo. Ele falou, eu entrei numa padaria, fiz curso tal de padaria, de pão. Ele falou, tem um curso, trabalhei 2 anos. Ele falou, tava bem, eu voltei para a área porque o dinheiro é maior, o sacrifício é maior, mas o dinheiro de pedreiro é maior. Ele falou, mas eu tenho as 2 profissões. Aí eu olhei assim, falei, tá vendo? Aí ele falou assim para mim, só não trabalha verdadeiramente quem não quer, porque Deus está aí para ajudar todos, quem está entendendo? Eu ouvi aquilo, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? Ele falou, filho, pega a Bíblia que eu vou falar. E o Senhor estava me trazendo. Aí muitos estão dentro da igreja, começam a julgar, não, mas você está no mundo. Às vezes a pessoa tem um comportamento espiritual que muitos que estão dentro da igreja não têm esse comportamento. De liberar palavras positivas, independente do deserto que está atravessando. De crer que quem cuida dele é o Senhor. Que quem traz a novidade de vida vem o Senhor. Muitos não conseguem sentir os cuidados de... Não conseguem. Põe no 9. Enganoso é o que, igreja? Mais do que todas as... Ele não só é enganoso, ele é enganoso e o quê? Perverso. Quem o conhecerá? O 10 vai dizer assim, eu, o Senhor, faço o quê? E provo os seus pensar. É isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas. Ou seja, o Senhor prova o meu e teu coração. E Ele vai entregar para nós segundo aquilo que está no meu e no teu coração, as intenções. Diga assim, igreja, sentimentos e sensações. Quem quer ouvir a voz de Deus? Quem quer ouvir Deus falar com você? Preste atenção a partir de hoje, em toda maneira de viver, aonde você estiver. Preste atenção no sentimento e nas sensações. Deus é invisível, mas é? Quem crê que Jesus está aqui? Quem que te garante que Jesus está aqui? A palavra, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço. Mas dá para você ver ele? Então você vai ter que ir sem sensações. E você vai ter um sentimento, uma direção. Mas antes de eu entrar aí, eu quero entregar para vocês. Mas veja bem, primeiro, coloca a tua confiança em Deus. Se você quer sair daqui hoje, na prática, e começar a viver algo novo. Dependente dos pensamentos que você entrou, do que você está vivendo, coloca a tua fé e a tua confiança em Deus e abra o teu coração para viver, na prática, os cuidados de Deus na sua vida.